Bom dia, operadores. Vamos para cima, fazendo a nossa análise diária, sempre trazendo aquela leitura dos time frames maiores para os menores. E euro, né, segue aí nessa briga com a média de 400. Ele rompeu a vela posterior a esse rompimento. Abriu fora da média, só que ele ainda está muito pequeno, apesar de a gente estar no começo da semana ainda. Vamos ver o desenvolvimento, se vai continuar essa movimentação, buscando aí o 1,14 do euro para com o dólar, ou se ele volta, tá? No entanto, agora está bem complicado de tomar algum tipo de decisão. Se fazer uma entrada, por exemplo, acima desse pavio, né, desse dojizinho com stop atrás das médias, vai ficar um trade caro. Então, você veja que ele está no movimento esticado e eu vou te mostrar isso num tempo menor, que é o diário. Então, sempre que eu falo aqui, ó, no semanal, essa perna aqui que começou em 2021, toda essa queda, né, um ano de queda aqui do euro pelo semanal, a gente puxa um fio e depois dessa correção aqui até próxima a 200, eu puxei outro fio. Então, tem dois fios aqui, um dentro do outro, onde que a retração dessa perna maior mais os 111,8 dessa perna menor estão exatamente em cima da média de 400 no semanal, ou seja, uma região muito forte, uma região de defesa, uma região de interesse muito grande aí. Somado ao fato que quando eu olho no diário, esse preço está esticado, tá? Então esse preço está muito esticado, está muito longe da média e é algo que a gente fala aqui incansavelmente todos os dias, né? Só existem duas coisas que vão acontecer no mercado que é certeza: o preço volta na média ou o preço espera a média chegar. Isso é um fato incontestável, tá? Então nesse momento a gente vê aí pequenas velas após esse rally de alta, né? Foram vários dias aí subindo sem parar. E agora no gráfico diário ele encontra ali já pequenas velas onde esse movimento já fica um pouco exaustivo, sinalizando, esperando essa média chegar ou até mesmo construir um processo de reversão. O que vai acontecer? Não sabemos, porque o lado direito do gráfico ninguém sabe, mas a gente pode acompanhar fatos econômicos, notícias relevantes que podem dar para nós uma probabilidade de acertar mais essa direção agora, tá? Lembrando que outros papéis também estão, outros índices também estão muito esticados. Vamos trazer aqui nos 60 minutos, né? A gente fez essa marcação aqui ontem, que ele estava brigando aqui com essa região do 1,12, né? Agora chegou a tocar no 1,12,700, mas ainda se mantém aqui lateralizado nesse ponto aqui dos 60 minutos. Porém, as médias se encontram levemente esticadas, grandes pavios aqui mantendo essa defesa de preço para não cair, mas também havendo uma boa resistência aqui segurando esse preço, tá? Então, nos 60 minutos a gente começa a ver algumas possibilidades de gatilho, mas fica difícil afirmar quando a média de 200 está muito longe, ou seja, ele conquistou, ele estava numa região, ele conquista uma região mais alta, um preço mais alto, e aí ele fica muito esticado, restando a probabilidade de esperar o preço, de esperar a média chegar ou voltar à média, né? Entrar num movimento um tanto esticado, ele é problemático. Pode ser uma distribuição desse rally de alta, lógico, para quem gosta de week off, isso pode estar acontecendo, mas só vamos confirmar na hora que ele conseguir fazer o direcionamento de preço. Lá no JAPA, lá no USD JPY, né? Tem gente que fala assim para mim, você não pode falar JAPA, né? Eu posso. Sou descendente, me cabe esse direito. Vamos lá. Olha só, topo mais baixo no semanal. Olha que interessante, topo mais baixo no semanal. E aí o Iene ele está tentando ficar aqui próximo à região da média de 50 períodos no semanal. E o bacana é que ele está preso entre a 20 e a 50. Então, ele vai construir algum movimento real mesmo, direcional, a partir do momento que ele sair dessa prisão entre as médias, né? Toda vez que o preço fica ali preso, não é uma região muito interessante, resta para nós acompanhar e ver o que ele vai fazer. Mas, bem dito 3 semanas atrás pelo Banco Central japonês, que 145 mil seria uma área que eles teriam muita atenção e de fato aconteceu. Quando chegou lá, ele acabou fazendo a sua correção.
e fez uma correção muito forte, né, com uma série de resultados econômicos nesse período que fez com que o DXY derretesse e o otimismo voltasse à maioria dos mercados. Nesse ponto, o iene chegou a encostar no gráfico diário, bem próximo aqui, a gente pode dizer que encostou na média de 400 com a média de 200, ou seja, duas médias grandes juntas fazem um suporte, uma resistência ser muito relevante e forte. E aí foi o caso aqui do iene. E agora ele segue nessa região próximo dessas médias, fazendo ali um papel de suporte, porém ele está esticado das médias menores. E aí, de novo, a gente entra naquele contexto. O preço pode ficar ali esperando essas médias chegar, ou ele pode voltar às médias para uma correção. O fato mais perigoso aqui de uma possível entrada é quando você entra e aí, obviamente, você vai usar as médias para proteção do swap, fica muito caro. Nos 60 minutos, né? Nos 60 minutos a gente já consegue ver melhor, né, esse fato acontecendo, dele ficar lateral, esperando as médias se fecharem, as médias estão chegando, né? E aí, quando isso acontecer, a gente vai conseguir ver algum movimento. Nesse momento, está aí fazendo um papel de acumulação depois desse rally, depois dessa queda, né, bem gigantesca, ele está fazendo esse papel aí de acumulação. Vamos acompanhar se isso de fato vai ser uma acumulação e ele vai ter uma correção ou se ele vai buscar preços menores em relação ao dólar. O GIBA, o nosso GIBinha, o GBP, né, ele também rompeu a média de 400, assim como o dólar, ele rompeu a média de 400, assim como o dólar, só que ele diferente teve mais força nesse movimento. Então ele está ali com bastante distância, né? Uma distância até considerável da média de 400, com os preços todos esticados nos outros time frames que a gente vai mostrar. Mas a vela seguinte, que é a vela dessa semana, ela abre positiva, mas ainda não conseguiu romper a máxima da semana passada. Então nosso único viés aqui seria dar uma olhada ou no mensal, né? E que a gente encontra no mensal, uma média de 200 acima, né, um topo anterior aqui na região do 1,41. Vou deixar aqui essa linha preta, né? Tem gente que fala, mas eu vou ficar olhando todos os gráficos. Os gráficos maiores são importantes para te mostrar resistências e suportes que foram bem defendidos em gráficos maiores. Entendeu? É só você entender o contexto, por exemplo, o que é necessário para que uma média mude a sua direção. Isso é teoria de Dow. Então, quando essa média muda de direção, você vai reparar que ela não muda, na maioria das vezes, né? Uma volta em V. Isso não acontece. Geralmente existe um teste, uma confirmação, até que essa média de fato pegue tendência. Quando você olha isso no gráfico mensal ou semanal, ele tem mais relevância devido à necessidade de muito trabalho, de muitos dias, né, muitas horas de operação acontecerem para fazer com que essa média de tempo se reverta. Então, aqui no caso de GBP, a gente tem uma média de 200 períodos ali no 1,38, que seria também, né, um topo anterior aqui, está no 1,41. Bem defendido, né? Se eu buscar essa linha aqui atrás, ó, você consegue visualizar nitidamente, né? O que aqui um dia foi um suporte, virou resistência e testado duas vezes, tá? Isso aqui a gente está puxando até de 2015 no gráfico mensal. Mas vamos lá, aí a gente já deu aquela olhadinha no semanal, que é o que a gente faz aqui sempre, porque aqui no semanal fica aquela sensação, agora o céu é o limite. Não, na verdade lá no mensal tem uma travinha lá no 1,41, aí agora fica essa linha aqui para nos ajudar. Vou até colocar ela um pouquinho diferente para facilitar, né? O que que a gente estava falando. No diário, está esticado, ainda continua esticado, né? Está construindo topos mais baixos aqui, uma aparência de ficar esperando a média chegar, né? Mas ele pode repetir o feito aqui atrás, fazendo uma correção até 50 e mantendo a tendência, ou seja, se ele voltar na 50 para corrigir, ele ainda não alterou sua tendência, tá? Só vou considerar alterar a tendência na hora que a 20 cruzar com a 50 e as duas criarem uma tendência em direção a 200. Mas até isso acontecer, não tem negócio, né? Aqui atrás aqui quase aconteceu e foi frustrado, ou seja, 90% dos rompimentos são falsos. Então os fatos
Não existe aquela receita de bolo, ó, faça isso que isso acontece. O que existe é você fazer a análise, fazer um acompanhamento do ativo e tentar diminuir sua probabilidade de erro em relação ao que você está fazendo. 60 minutos, né? O gráfico de uma hora, ele mostra aí essa tentativa de continuidade, ao mesmo tempo que, como o preço está esticado demais, você vê que ele já não consegue criar um rally. Então ele fica trabalhando ali entre idas e vindas, numa espécie de retângulo, aonde que isso é perigoso para quem opera muito curto, né? Para quem opera ali muito curto. Então a gente vê aqui um retângulozinho, essa consolidação que pode estar sendo acontecendo o quê? Uma reacumulação porque teve uma acumulação lá atrás, um sprint, um rally de alta, e agora pode estar rolando uma reacumulação. Pode também estar rolando a distribuição desses papéis. Vamos ver e vamos acompanhar. Não tem outro caminho. Preço esticado, se você está posicionado, é um bom momento de realização, um bom momento de fazer parcial, fazer proteção, ou se você não está posicionado, não é o momento de você entrar comprando. De repente, uma estratégia de reversão do preço, mas você precisa de algumas confirmações para que isso se torne um trade viável. Vamos dar uma olhadinha aqui no DXY, né? A gente até tinha feito aqui uma marcação relevante de semanal, que aí daria coincidentemente em cima da média de 400. Veja que as marcações que eu faço, elas não necessariamente são regiões precisas, tá? Até porque isso não vai acontecer, tá bom? Então por isso que eu gosto de trabalhar com médias quando você faz traçados de suporte e resistência, tente não colocar em um número exato. Ah, o 110 é um suporte. Não, 110 não é um suporte, é uma região ali que é um suporte. Então isso pode ser entre 108 e 112. De repente, você precisa analisar no gráfico isso melhor. Nunca bote um número como uma região. A região geralmente são vários preços ali que foram trabalhados, né? Entenda lá que imagina que o mercado está negociando a, o DXY aqui a 100 mil, né? E a pessoa fala 100 mil é um suporte. Não, na verdade, o suporte ele pode vir do 98 ao 102 porque é uma região e aí é necessário várias negociações aonde que os compradores estão defendendo aquela região e às vezes é necessário comprar mais para que se possa manter o preço dali para cima. Então, às vezes ele precisa comprar, comprar, comprar e aí precisa ter essa briga de mercado para que isso ocorra. Então não tem como falar que é o número exato, né? Senão ficaria fácil. Todo mundo vai lá, ó, é 100 é compra. Não é assim que funciona. Então, considerando isso, a gente vê o DXY semanal travado entre as médias de 20, 50, 200 e 400, todas ponderadas, repito, 20, 50, 200 e 400, todas ponderadas que a gente trabalha aqui diariamente. Esse preço ele pode ficar preso, continuar preso aí dentro dessas médias, né? Ele tem todo o parâmetro para isso, ou seja, eu acredito numa tendência, aí a gente tem que ficar de olho no mercado, nos acontecimentos de economia que pode fazer o preço cambial alterar, mas é isso daqui, ó. Se ele fica acima da média, faz uma confirmação e sai, ou se ele perde, né, a 400, faz uma confirmação e desce. No entanto, não havendo nenhum desses fatores, a gente pode estar entrando num processo de lateralização bem grande do DXY, isso aí comprometendo a performance dos outros pares que a gente opera, tá? Pulando lá para os digitais, a gente vai dar uma olhadinha em BTC, né? O Bitcoin fazendo aquele trabalho lateralizado, esperando média chegar pelo jeito, né? E ele consegue se segurar muito bem nessa resistência e suporte. Então ele encontrou ali nos 60 minutos. Eu já tinha deixado marcado 31.500, que ele não conseguiu romper o 31.500. 32.745 é o violino desse fibro, dessa perna que nós marcamos aqui. Então, aqui quando ele vai do 15.418 ao 30.917, puxamos esse fibro, aonde que o 111.8 ao 32.745, uma possível violinada nessa região pode acontecer. Só que antes disso, ele está preso aqui na região de 100%, não conseguindo superar o 31.500 no gráfico semanal. Deixa eu aumentar a tela aqui para ficar melhor essa visualização, né? Veja isso aqui agora no diário. No diário, ele ficou bem lateral, esperando a média chegar
E de fato a média chegou. Então agora ele já está ali na região próxima à média de 50, fazendo um trabalho ali entre 30 mil, 29.500. E para considerar que esse preço vai perder, né, ou devolver essa pernadinha aqui de alta, isso aqui até merece um fibuzinho dessa perna, a gente pode considerar que ele precisa perder primeiro a média de. Vou pegar aqui nessa mais alta, tá? Que foi a máxima desse movimento e a mínima aqui. Então, essa perna a gente puxou esse fio. Para considerar que o preço vai cair, diferentemente de outros perfis de Instagram ou YouTube, é, não vou prever ou cravar nenhum alvo. Apenas falo que para considerar que ele está mudando a sua tendência, eu preciso ver a 20 cruzando com a 50, a 50 apontado para baixo e às vezes brigando ali até mesmo com a 200. Isso no diário, tá? Do contrário, não consigo prever esses detalhes tão precisos como a maioria de influencer faz. Porque do lado direito, tudo que se fala pode ser achismo, né? O bacana aqui dessa perninha, que eu acabei de puxar o fibro aqui, os dois violinos se encontram, né? E aí o 61,8 está bem próximo ali da média de 50. Essa retração aí pode trazer algum desconforto numa intenção de queda, tá? Lá no 27.600 a gente tem a média de 200, mas também tem o 78,6. Essas não são coincidências, o Fibonacci ele tem essa vamos falar assim, né, para quem não estuda a Lei Áurea, mas é de fato uma mágica, né? Parece ser uma mágica porque fica muito perfeito e encaixado. Eu já dizia André Machado, né? O fibo não erra, quem erra é quem plota o fibo. Então, eu teria ali mais cuidado entre essa região de comprar no 29, 30 mil, tá? Não vejo uma região interessante para isso. Esperaria um pouco mais do mercado mostrar, né? Porque devido a essa pernada muito forte, pode existir uma chance de devolução total desse movimento. Nos 60 minutos, aí a gente consegue dar um zoom em tudo que está acontecendo, né? A gente enxergou aqui aquela movimentação alta do movimento digital, do mercado digital em geral, quando a SEC falou sobre a Ripple, a XRP, e disse que ela não era um valor mobiliário, fazendo otimismo do mercado. Então, quando os mercados, todos os ativos digitais acabaram subindo, só que a maioria deles já devolveu ou devolveu mais do que já tinha subido. Então, essa alta só resolveu trazer o preço para baixo um tempo depois. Nos 60 minutos fica bem claro, né? Que essa perna anterior, olha como que ele devolve muito forte e acaba agora perdendo um pouco mais na casa dos 29.800. Então ele chegou a bater 31.800, furou aquela região de 31.500 que eu havia marcado, não conseguiu continuar e devolveu tudo e mais um pouco, né? Inclusive, para esse momento de gráficos de 60 minutos, eu não enxergo compra aqui nessa região, tá? Eu precisaria fazer isso daqui, ó. Ver o rompimento, ver uma confirmação para a gente poder pensar nisso, né? Do contrário, fica complicado. Só consigo enxergar algumas possibilidades de venda nesse movimento aqui. Do contrário, não. Do contrário, seguraria a mão, né? Ah, não tô com meu viés, não tô conseguindo enxergar porque, né, sempre tem aqueles defensores de papel, né? Os torcedores de ativo. Então, quando o torcedor de ativo ele enxerga que não é lua, né, 100 mil, 60 mil, tem que ter cuidado, porque do lado direito do gráfico, insistentemente, algumas coisas você vai me ouvir falar incansavelmente. O preço volta na média, a média vai no preço, 90% do rompimento é falso, e o lado direito do gráfico ninguém sabe. Então precisa a gente diminuir a nossa probabilidade de erro para que isso sobreviva bem no mercado, tá? Ethereum, a gente segue aqui em Ethereum. E no semanal também, ele tá ali lateralizadinho, né? Esse pavio aqui da semana passada foi aquela notícia de Ripple. E aí, quando a gente traz aqui no diário, fica um pouquinho mais interessante a nossa leitura, né? Olha como que ele foi e devolveu forte, né? Olha esse é o tamanho dessa vela, que foi a notícia, devolveu. Tá aqui quase que perdendo a 50. Ainda precisa um pouco mais. A 20 já está apontada ali para baixo, tá? Então, vendo esse fator,
aqui também gostaria muito de pensar nessa questão se ele o quê? Perdesse essas médias, confirmasse e criasse uma tendência, ou seja, a 20 estaria fazendo esse papel, a 50 estaria fazendo esse papel para cruzar o que? A 200, tá? Aí aqui ficaria bem legal da gente pensar numa possível entrada. Mas lembrando, isso precisa acontecer primeiro, né? Tô posicionado, tô comprado, lindo, né? Momento até mesmo de pensar numa parcial proteção ou realização. Não tô posicionado, tô pensando em comprar. Toma cuidado porque teu estoque nesse momento vai ser caro. Pode ser que o preço fique aqui, essas médias se fechem, faz uma lateralização mais forte ainda. Aí você precisa fazer o quê? Olhar os 60 minutos. E aonde que os 60 minutos não entrega muita vantagem aqui de compra, tá? Seguindo, vamos dar uma olhadinha Ripple, né, que foi o ativo da vez que gerou toda essa polêmica. Tá aqui a grande movimento, a notícia que ele recebeu. Teve um impulso ali de 97%, né? E a gente puxar aqui deu 60 minutos cada vela, né? Uma, duas, três, quatro. 4 horas. Em 4 horas ele bateu 97%. Isso aí é o universo cripto, né? Então, com isso, só que ele fez o seguinte, é a mesma coisa de quando você está num prédio e você sobe alguns andares e fica lá. Ele subiu alguns andares e está ali lateral, se segurando no 74, 75, né? Chegou a bater 97 e acabou voltando, tá bom? Eu já fui direto para 60 minutos, né? Porque o gráfico semanal dele ficou um pouco estranho, né? Porque ele ficou muito tempo ali preso e aí só mostra essa vela da notícia, né? E no diário também, ele também só vai mostrar essa vela. Então, de todo um processo ali de lateralização, de preços baixos que ele viveu, a centavinhos ali, ele quase bateu $1. Então, por isso que eu já fiz aqui direto nos 60 minutos, que fica melhor o contexto de explicação. Pode ser que essas médias se fechem, ele cria um outro padrão para subir, mas a verdade é que tanta gente às vezes posicionada durante tanto tempo ali naquela região baixinha ali, né, tomando calor, né, segurou o papel durante tanto tempo, pode estar fazendo realização agora, e aí é normal a gente ver essa redistribuição, ou até mesmo uma reacumulação para ter um novo sprint, tá bom? É isso aí. Depois a gente volta amanhã com mais análise e continuidade todos os dias do que a gente está vendo desses ativos, tá bom? Forte abraço.